palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação dos judeus, que eles costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Mas que bom, neste acampamento para as famílias, o Senhor permitir que esse acampamento acontecesse nesse tempo ainda do Natal, onde nós nos preparamos, no caso, para o dia de amanhã, que é o dia da manifestação do Senhor, dia da Epifania, com essa leitura do Evangelho, desse milagre que aconteceu em Caná da Galileia. Jesus que faz esse grande milagre dentro daquele casamento, transformando aquela água em vinho. Só Deus mesmo para fazer isso. Ninguém jamais conseguiu e ninguém jamais, nenhum ser humano jamais conseguirá fazer isso.
por suas próprias forças, transformar água em vinho, só Deus que faz isso. Mas como nós estamos no acampamento para as famílias, eu quero ficar apenas com o início desse capítulo 2 do Evangelho de São João. Porque aqui tem uma riqueza muito grande, um ensinamento muito grande e bom, profundo, para vocês. Para você que já é casado. Para você que casou, mas está vivendo as lutas próprias do casamento. Na sua família. Para você que quer casar, para não se iludir com o casamento. E também para aquelas que já, e aqueles, né, que o marido já morreu, ou que a esposa já morreu, e que veio também para esse acampamento, quem sabe para relembrar os velhos tempos, né? Então veja, o evangelho de hoje começa com essa passagem, com esses versículos. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Imaginem, gente, Jesus estava participando da celebração de um casamento. Hoje, nessa celebração, eu quero que você relembre o seu casamento. Como aconteceu o seu casamento? Talvez há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 100 anos atrás, mas aconteceu. Imagina aquele momento que você entrou ali pela nave da igreja, não foi? Os convidados todos. Talvez o marido, ou o marido não, o noivo, apreensivo, porque nada dessa mulher chegar. Demorando. É típico delas, né? Esquecer a hora do casamento. Querem casar, mas sempre esquecem. E a celebração que aconteceu. E depois da celebração, vocês foram para a lua de mel. O seu casamento foi uma bênção e é uma bênção. E os seus filhos são bênção do fruto deste casamento. Por favor, tirem da cabeça uma mentalidade que existe no mundo de dizer que o filho atrapalha. Os filhos não atrapalham. Os filhos, eles são a solução para o casal. É o fruto do amor entre os dois. Mas eu queria mostrar que esse casamento que aconteceu entre vocês foi preparado por Deus. Eu não sei em que condição você está dentro do casamento. Talvez você não esteja tão feliz como o Mazinho e a Celiane ali, né? Está ali até mostrando a filha e pregando o evangelho e tudo mais. Talvez o seu casamento não esteja assim, esteja aquele problema. Aí você vem com aquela dúvida, dizendo assim, mas será que eu errei? Porque pode vir essa tentação. Porque é muito fácil dizer que eu acertei no meu casamento e na minha família, fruto desse casamento, quando está tudo bem. E quando está tudo difícil, então quer dizer que errou? Eu vou dizer para vocês, vou mostrar para vocês hoje que não errou. Que vocês não erraram. As dificuldades, elas são próprias dentro da vida matrimonial. Eu pergunto, quem é que não passa por dificuldade nesse mundo? Vai entrar na vida daqueles dois que vocês vão ver o que é bom para a tosse. Mas estão ali. Porque compreenderam o sentido do matrimônio. A preparação, ela começa com o próprio Deus.
Vou trazer aqui umas passagens do Evangelho, da Palavra de Deus, para nós relembrarmos. Eu escrevi aqui. Quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, Ele olhou e viu Adão, sozinho. Era Adão e os animais. Então, quando Deus olhou e viu Adão sozinho, Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Vocês estão vendo? Estava lá o cachorro e a cadela, a galinha e o galo, e assim por diante, né? O cavalo e a égua. E o homem estava sozinho. Aí Deus diz assim: não é bom que o homem fique só. Eu vou achar uma companheira que lhe seja adequada. Quem é que está aqui, que está com a família completa aí? Levanta o braço. Isso. Dá uma olhada aí para você ver sua companheira adequada aí, ó. Dá uma olhada para ela. Olha só. É adequada a você. Aí eu vou dizer também para a mulher, né? Olha aí para o seu esposo. É adequado a você. Não tem como agora você ficar dizendo que não é. É o adequado. Não era bom que o Mazinho ficasse sozinho. Aí Deus mandou a Celiane. Não era bom que a Celiane ficasse só. Não era bom que a Cíntia ficasse só, né? Aí mandou o Trevisan, né? E não era bom que o Trevisan ficasse sozinho, e Deus mandou a Cíntia. Está aí, é a sua, é o presente que Deus te deu. Quando os dois se conheceram, começaram a namorar, foram namorando, não foi isso? Deve ter sido difícil conquistar essa peça rara aí, não foi? Deve ter sido difícil. Mas conseguiu, está aí, casado com a família, os filhos estão aí. Aí, na medida que o amor de vocês dois foi crescendo, aí Deus trouxe outra palavra para vocês, que está em Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Está vendo a segunda etapa qual foi? Tirou ela da família dela, hein? Ou esqueceu disso? Tirou ele da família dele também, né? Ou você esqueceu? Foi isso. Ela estava bem lá na família dela, vocês se apaixonaram. Você foi lá na família dele, disse que queria casar. Noivaram, casaram, tirou ela da casa dela. E assim também ele. Aí depois que vocês saíram de casa, Deus os abençoou lá no sacramento do matrimônio. Lembrem-se que vocês foram ao altar, não foi? O padre celebrou, né? Lá diante do altar. Quer dizer, o padre assistiu ao casamento. Porque o padre não é o que celebra, o celebrante é o esposo e a esposa. O padre assiste. Ele faz a celebração e, em nome da igreja, ele é a testemunha maior. Está dando a bênção de Deus, a bênção da igreja para aqueles dois. Deus os abençoou, está em Gênesis 1:28, e ali diz assim: frutificai, disse ele, frutificai, disse Jesus, ou disse Deus, e multiplicai-vos, está vendo?
Pelo amor de Deus, não fiquem pensando que vocês casaram só para ficar os dois juntinhos lá, porque a moça é carente, tem medo de morrer sozinha, aí quer um homem do lado dela, para na hora da morte dela ele estar do lado. Tem gente que pensa isso. Medo, eu tenho medo de ficar só, então eu tenho que casar. Não, ninguém casa por causa de medo de ficar sozinho. Casa por amor, por entrega. Para isso que casa. E se seu marido morresse logo? Ia ficar sozinho do mesmo jeito. Então aí, casaram. E a finalidade principal do casamento é o amor entre os dois, entrega entre os dois, para multiplicar, para crescer, para formar a família. Eu acho graça que tem pessoas por aí que querem casar, mas não querem ter filhos. Então para que casa? Eu não consigo entender. Está pensando que sexo sustenta casamento? Não sustenta não, viu? Porque se sexo sustentasse casamento, os confessionários não estariam cheios de casais com problema. Como é que casa? Às vezes quando eu faço casamento aqui, eu assisto o casamento dos membros da comunidade, às vezes eu falo, mas é uma coisa sem graça, né, gente? Um homem e uma mulher dentro de casa o tempo inteiro, um olhando para a cara do outro, mas deve ser uma coisa tão sem graça. Sem graça. Só os dois ali. Não tem nenhuma criança para quebrar um vaso lá. Tem que ter uma criancinha para quebrar um vaso. Correr atrás da criança. Uma vida sem graça. Casar para não ter filho. Agora, abro um parêntese. Aqui eu não estou me referindo aos casais que têm problema quanto à fecundidade. Aí os que têm, a igreja ensina para adotar, né? Então adote. Não estou me referindo a esses, mas quem está assim e não estão podendo ter filho, e os médicos até já falaram que não pode ter, adote. Olha, tem um monte de casais, de namorados irresponsáveis por aí, que está jogando criança no lixo. Então, por favor, vão recolher do lixo vocês. Mas voltando, eu acho que deve ser uma coisa muito sem graça, viu? Muito sem graça. Mas a ordem de Deus é essa: crescer e multiplicar. Então, por favor, multipliquem-se, porque Deus quer filhos e é preciso que se multiplique. Vocês estão vendo toda a preparação para o casamento? Não é só dizer, ah, meu bem, eu te amo, seus olhos são lindos, não sei o quê. Só que depois os olhos ficam feios, fica tudo feio, aí eu quero ver. Tem toda uma preparação que o próprio Deus fez. E a igreja está aí dizendo como é que deve ser. Só que as dificuldades surgem. Aí Jesus agora, Marcos 10, 9 e Mateus 19, 6, quando tem aquela situação lá do casal que queria se separar. Vocês sabem, vocês conhecem, né? Vocês são cristãos e sabem disso. Aí Jesus trouxe uma palavra para o casal que quer separar. Não separe o homem e a mulher, o que Deus uniu. Então naquele dia que você foi lá, diante do altar, junto com a sua noiva, e você pensando na lua de mel e tudo mais, aquelas coisas, sonhando e tudo, quando vocês chegaram lá, vocês prometeram para Deus que nada iria separar vocês dois, e nada é nada. Nada. Só a morte. A única coisa que pode separar um casal que recebeu o sacramento do matrimônio na igreja é só a morte.
E vocês se lembram que vocês falaram isso? Eu vou relembrar para vocês. Eu trouxe até aqui o ritual do matrimônio, só para ler essa passagem. Segura aí na mão da sua esposa, e os filhos também que estão aí perto. Fica aí olhando, né? É que daqui a pouco eu vou assistir um casamento, quando acabar a missa aqui. Eu vou sair correndo para uma cidade aqui próxima, que lá vai ter um casamento. Eu estou indo lá para fazer e falar tudo isso para eles lá, né? Aí vocês se lembram que o sacerdote falou assim para vocês quando vocês estavam lá, para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da igreja, que eram as pessoas que estavam representadas ali, aqui reunidas. Vocês se lembram que ele falou: dai um ao outro a mão direita? Vai, daí. Segura na mão direita dela, ou esquerda, não tem problema. Mas se lembra que você falou isso? Ou esqueceu? Esqueceram? Vocês dois aí são casados, vocês aí, ó? Não, aí atrás aí. É você? É casada com ele? Então, você se lembra que você falou isso? Você segurou na mão dele? Ou não segurou? Então olha para ela aí agora. Dá uma olhadinha para ela. E você olha para ele, vai. Ou não vai olhar não? Não, é a de trás que eu estou falando. É você aí de vermelho aí, ó. Não captou a mensagem, né? É vocês dois que eu estou falando. Vocês prometeram, aí seguraram um na mão do outro, ali nervosos, né? Aí você se lembra que o sacerdote celebrante, o assistente que estava assistindo, ele disse assim, ele falava no ouvido de vocês assim: olha, porque agora é vocês dois, né? Aí como é o seu nome? Fala aí. Os homens agora. Isso. Aí você olhou para ela e disse assim: te recebo. Fala o nome dela agora. E vocês se lembram disso? Olha, estavam esquecendo, né? E você disse: eu te recebo por minha esposa. E olha, e fez uma promessa: e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na... Esqueceram também, foi? Ficaram só na alegria? E agora que está na tristeza, está querendo ir embora? Você disse que ia ficar com ela na tristeza também, não somente na alegria. É muito fácil agora na tristeza da droga, na tristeza do adultério, na tristeza da preguiça e tantas outras tristezas. Agora está querendo ir embora porque você tem direito a ser feliz. Eu sei que você tem direito a ser feliz, mas você prometeu a Deus que ia ficar na tristeza também. Ou ficou só preocupado com as fotos? Porque na alegria ninguém quer separar. E ele complementou dizendo: na saúde e na doença. Agora que está doente, está querendo arrumar outra? Agora que seu esposo ficou doente, está com os olhares para o vizinho? Você prometeu para ele na doença também. E não vem aqui com história que foi uma maldição que mandaram, não. É doença mesmo. Não é maldição, é doença. Nesse mundo se fica doente também. Como eu conheço casais que na doença está ali, ó. A mulher em cima da cama, paraplégica. Não dá mais para fazer nada, mas ele está ali com ela. Na doença também. Porque é fácil ficar na saúde. É na doença. E no final vocês falaram assim, olha: todos os dias. Oh, por que não foi da minha vida, hein? Já falaram da nossa, é? Porque sabe por que você falou da nossa?
Porque a partir desse momento é uma carne só. Já não é mais eu, não, é nosso dinheiro, é nossa roupa, é nosso fogão, é nossa casa. Nada de ficar dizendo, é o meu carro, é o nosso carro, é o nosso. Tudo é nosso agora. Não tem mais essa história de que é meu, não. Isso são os pagãos que dizem assim, aqueles que não conheceram a Deus, que não casaram na igreja, que não querem saber de Deus, eles falam isso, mas os casais cristãos dizem, é nosso, é até o nosso vestido, e a nossa camisa, porque tudo é nosso, é o nosso filho, não é essa história de meu filho, é meu filho, que filho, não é nosso filho, porque para você engravidar precisou dele. Aí esqueceram, né? Estou relembrando aqui hoje. Tem que relembrar, né? Vocês se lembram que vocês prometeram também? Dizendo que vocês iriam aceitar os filhos que Deus vos desse. Puxa vida, ficou grávida de novo. Ou se ficou grávida foi porque você estava com ela, não foi? Ou foi o... Quem foi que fez então? Me desculpe a expressão fazer. E eu prometo, diante da igreja, aceitar os filhos que Deus me der, nos der, e educá-los na lei de Deus e da igreja. Agora aqui não é fácil não, viu? Educar o filho na lei de Deus da igreja, olha, estão tudo lá fora jogando bola lá, ó. Trazer para a missa e deixar do lado, ensinar a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, não é fácil não. Olha, é muito suor, muita lágrima, porque já começa com vocês dois que são preguiçosos para rezarem juntos. E são da igreja e não rezam juntos? E como é que quer educar os seus filhos na lei de Deus da igreja, se vocês dois são os primeiros a não rezarem? Eles não veem você rezar. Eles podem ver vocês pregando o evangelho lá fora, né? Aí você está achando que por você estar pregando o evangelho lá fora, os seus filhos estão aprendendo dentro de casa? Tá nada, não vê vocês rezarem dentro de casa? Aí está lá, é ministro da Eucaristia, mas reza. Vai ensinar seu filho o que é. Não tenho tempo, porque eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que... Vai ensinar seu filho em casa a rezar. Reza com eles. Apresente Jesus para os seus filhos. Isso se chama igreja doméstica, a igreja fala. Igreja doméstica. O que é a igreja doméstica? É essa igreja onde o pai se dedica, a esposa se dedica-se ao marido, ao esposo, o esposo dedica-se à esposa, e o casal, os pais se dedicam para os filhos, vivem para os filhos, e os filhos vivem para os pais, para serem formados. Lembraram do que vocês prometeram, né? Vou até colocar meu pé aqui, ó. Tá difícil, não tá agora? Tá querendo separar? Agora lute. Agora é hora de lutar. São Paulo escrevendo aos casais, na carta aos Efésios, capítulo 5, São Paulo diz assim: maridos, cadê os maridos? Levanta o braço aí. Amai as vossas maridas. Amai as vossas mulheres, como Cristo
amou a sua igreja e se entregou por ela. Agora, gente, aqui eu vou cheguei agora na essência dessa homilia, viu? Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha bem o que é que Paulo está dizendo. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Porque olha bem, Cristo é o esposo, a igreja é a sua esposa. Nós somos a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Nós estamos aguardando, enquanto igreja, estamos aguardando a vinda do esposo. O esposo vem em busca da esposa. Então, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha bem, olha lá, ó. Está vendo aquele crucifixo grande? Olha só como foi que Jesus, que ama a igreja que somos nós, olha como é que ele se entregou à igreja. Ele se entregou à igreja daquela forma. Isso é que é amor. Ele mostra o amor dele dessa forma, morrendo na cruz, derramando o seu sangue pela igreja que somos nós. Agora eu pergunto, nós somos fiéis? Somos? Nós somos fiéis a Jesus? Respondam. Isso, não somos fiéis não. Nós damos trabalho para Jesus? Nós dizemos que amamos a Ele, mas nós o amamos o suficiente? Foi a essa igreja que Jesus deu o seu sangue e derramou e morreu. Foi por essa igreja infiel. Nós que somos infiéis, Ele ama, Ele nos ama tanto que Ele não leva nem em conta as nossas infidelidades. Mesmo nas nossas infidelidades, Ele continua amando, e Ele prova o amor para nós que não o amamos como deveria amar. Ele mostra o amor fazendo o quê? Eu vou mostrar que eu te amo, eu vou morrer, mas não vou morrer naturalmente não, eu vou morrer na cruz. Você vai ver eu sangrando, eu derramando sangue por você, e vou morrer no final. Você quer uma maior prova de amor do que essa? Não tem. Porque é fácil morrer e dar a vida pelo bonitinho que faz as minhas vontades. Morrer pelo cafajeste? Ou pela cafajeste? Não é melhor se separar? Não é melhor abandonar? Cristo não nos abandonou. Vocês gostam de ouvir essas pregações que nós fazemos aqui, né? Deus ama você do jeito que você é. Aí todo mundo aplaude. Você não gosta? Você não gosta de ouvir isso? Não é fácil eu me alegrar quando alguém diz: olha, eu tenho uma coisa para dizer para você. O quê? Deus ama você do jeito que você é. Aí bate palmas. Está vendo? Mas como é que você é? E como é que eu sou? Vou falar bem baixinho, sem vergonha. É assim que Ele ama. É assim que Ele dá vida. Ele continua amando. Ele continua dando. Porque Ele quer salvar. Ele não quer perder nenhum dos seus. Ele não quer perder nenhum daqueles que o Pai enviou. Aí Ele ama. E quanto pior a pessoa aí que Ele demonstra mais amor. Olha, quanto mais é pior a pessoa, aí é que Ele se derrama, aí é que Ele dá a vida, aí é que Ele vai, aí é que Ele chama, aí é que Ele está perto. Não é fácil não, né? Aí sabe o que foi que aconteceu com vocês que são casados? Cristo, no dia do sacramento do matrimônio, quando vocês receberam o sacramento do matrimônio,
Deus deu para você um amor sobrenatural de um para com o outro, um amor sobrenatural. Olha só, a Joana encontrou o João, olha, tá bonito, João e Joana, que lindo. Se encontraram, não se conheciam, passaram a se conhecer, o amor deles foi crescendo, foram se apaixonando um pelo outro, foram suportando algumas coisas dentro ali do namoro, deu vontade até de largar, mas continuaram. Chegou um momento, depois de um tempo de namoro, o João disse para a Joana: Joana, eu quero casar com você. Aí a Joana disse: eu também aceito casar com você, mas bem, você já viu como é que eu sou? Eu já vi, eu sei que você não é fácil, mas eu quero casar com você. Quando vocês chegaram a esse grau de maturidade dentro do matrimônio, aí Jesus disse assim: mãe, agora no sacramento do matrimônio eu vou dar um amor sobrenatural para eles. Sobrenatural é um amor acima do natural. Qual é o amor natural? Eu amo aquele que me faz o bem. Esse é o amor natural. Eu gosto de estar com aquele que me faz o bem, que me dá presente, aquela coisa toda. Aí Deus disse: eu quero dar um amor sobrenatural para você. Aí ele, no dia em que vocês consentiram, dentro do sacramento, Deus deu um amor sobrenatural. E qual é esse amor sobrenatural? É aquele dali, ó, da cruz. É aquele amor que eu acabei de falar para vocês. O amor de Cristo que ama a sua igreja, que é infiel. Quem é que está namorando aí? Levanta o braço. Está entendendo agora? Está pensando que é brincadeira? Fique somente no beijinho e no abraço. Fiquem só no beijinho e no abraço. Você precisa chegar a entender que você vai ter que dar a vida por esse homem, mulher, moça. E você, moço, você vai dar a vida por essa moça. Interessante, né? Tem rapazes por aí que eles só vão se revelar depois de casado, viu? E tem moças por aí que só vão se revelar depois de casada. Por isso que vem gente lá no confessionário e diz: eu não sabia que ele era assim. Não é? Eu não sabia que ele era assim não. Eu não sabia que ela era assim não. Você recebeu, você que casou, recebeu o sacramento do matrimônio, você recebeu uma graça especial de Deus. É um amor de sacrifício, um amor de dar vida, um amor de morte. Eu vou dar uma expressão, falar uma expressão que não é muito boa para você entender. É igual mulher de bandido, quanto mais apanha, mais ama. Entenderam? Esse amor sobrenatural. E agora vem esse psicologismo que tem por aí. Não, você tem todo o direito. Larga esse homem, larga essa mulher, você tem todo o direito. Não. Deus te deu, concedeu a vocês dois um amor sobrenatural. Um amor sobrenatural para você amar a sua esposa. Um amor sobrenatural para você amar o seu esposo. Um amor sobrenatural para os filhos amarem os seus pais. E um amor sobrenatural para os pais amarem os seus filhos. Eu acho que você deve estar sangrando dentro do seu casamento, hein? Já está sangrando? Então, se você estiver sangrando, lembra-te que Cristo sangrou também por você. Ele sangrou por você, viu? Porque você e eu só damos trabalho para Deus. Mas em nenhum momento Deus disse: eu vou te abandonar. Aí, uma coisa que eu falo sempre para o pessoal: olha, quando eu vejo dois casais ali,
o casal, né? Eu olho para ele, para o casal, e digo assim: nossa, olha como é que Cristo nos ama. Aquela mulher não larga aquele beberrão. Olha como é que Cristo nos ama, é assim que Cristo me ama, não larga o beberrão não, por nada. E os vizinhos estão dizendo: larga, você é nova, está em tempo, coloca um batom novo, um penteado novo, já está até ficando branco, pinta de loiro, fica loira, e anda aí pela rua que vai aparecer um novo para você. Aí você diz: sem vergonha, me respeite, eu não sou qualquer uma. É assim que você tem que responder. E os filhos têm que trabalhar também na luta, ali no combate, dizendo: papai não vai embora, mamãe não vai embora, não larga, vocês vão deixar a gente sozinho. Os filhos também têm que entrar nessa. E por favor, não fiquem mandando seus filhos calarem a boca não, eles têm que falar. Deixe seus filhos falarem, eles têm direito a falar também. Se consertem. Sangre. Está sangrando, mas sangre. Mas olhe para Cristo na cruz e veja Ele sangrando. Olha aqueles casais que estão com dificuldade no casamento. Eu vou aconselhar você a assistir um filme, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Faz assim, na hora que vocês estiverem com esse desejo de se separarem, faz assim, coloca o filme e vão assistir junto. Porque me desculpa eu falar assim, como tem casais por aí que ficam colocando pornografia, que às vezes não, que macula o casamento, e depois leva uma separação. Troca essa porcaria, coloca A Paixão de Cristo e vai assistir, e veja Cristo sangrando por você, e dizendo para você: eu sangro por você, você é infiel, você faz o mal, você vive adulterando, mas eu não te largo e vou morrer, vou provar para você o que é amor. E ele começa a sangrar, e sangra, depois carrega a cruz, deita na cruz, depois que deita na cruz, é crucificado, depois que é crucificado, a cruz é erguida, depois que a cruz é erguida, ele diz: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É muito fácil viver casado com o príncipe encantado e com a princesa encantada. Mas eu vou dizer para vocês, viu? Príncipe encantado e princesa encantada é história de carochinha, viu? Não existe não. Existe um rei na tua vida, que você vai ter que cuidar dele, e tem uma rainha na tua vida que você precisa cuidar. Vamos entrar na real. O sacramento do matrimônio também é sacrifício. E não existe amor sem sacrifício. Todo amor gera sacrifício. Olha de novo ali para trás, ó. Todo amor tem sacrifício. Olha a cruz ali, olha. Todo amor tem sacrifício. E é isso que faz o casamento ser bonito. Sabe o que onde está a beleza do casamento? É quando você olha para ele, olha para ela e diz assim: sem vergonha, mas eu não te largo porque eu te amo. Não vou te largar. Eu sei, vocês estão aplaudindo aqui, mas não é fácil não, viu? O que eu estou falando aqui não é fácil não. Porque eu quero que você aplauda em casa, na hora do problema. Bata palmas lá assim, ó. Na hora do... Aí bata palma. Diz assim: eu não te largo, meu amor, e bate palmas para ele. Eu não te largo, minha amada, e bate palmas para ela. E quebrando tudo dentro de casa, e você: eu não largo, eu não te largo. E em cima da cama doente, dando trabalho para você: eu não te largo, eu não te largo. E bate palma para ela, e bate palmas para ele. Eu não te largo.
Tá me olhando, né? Veio pro acampamento, por que isso? Agora vai ter que ouvir. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir a verdade. Eu não posso florear, porque se eu floreio, eu posso fazer tudo floreado aqui, se vocês quiserem. Mas se eu falar floreado, aí vocês na prática, vocês vão ver que o floreamento não está muito bom não. Aí vai dizer, mas... Aí vai querer desistir. Então eu coloco o outro lado. Esse lado aí da... Ali, ó. A luta do dia a dia. Mas o casamento não é só isso que eu estou falando, não. Eu estou falando o outro lado. Mas também tem o lado bom, tem. Mas eu não vou falar o outro lado agora. Outro dia eu falo, mas hoje eu preciso falar isso. Porque eu sei que tem alguns aí que estão querendo desistir por causa disso. Então eu tenho que falar isso. Essa luta diariamente. Aí é oração. Aí entra o jejum. Aí entra a Eucaristia, a missa. Aí vai-se à missa e ali encontra-se força na missa. E volta de novo na tristeza e vai cuidar na tristeza. Se está na alegria, que maravilha, mas se vier a tristeza ali, e não desisto, até que a morte separe. Só a morte pode separar, nada mais pode separar. Bem, já vou terminar, mas vou contar uma história. E na história está tudo que eu acabei de falar. Tem meia hora que eu estou falando. Agora, vou contar a história para vocês entenderem melhor. Num grupo de jovem, um certo grupo de jovem, fez um encontro chamado Maranatá, que é um encontro de conversão. E nesse encontro de conversão, tinha um rapaz lá, eu vou dar um nome fictício para ele, o André. O André bebia, já estava viciado na bebida e já estava partindo para a droga também. Nesse encontro, o André se converteu, aconteceu aquele boom que o pessoal fala, a conversão, pronto. Aí o André largou a bebida, já estava se encaminhando para a droga, largou a droga também. E agora, a vida do André se voltou para a igreja, para o grupo de jovem, e o André melhorou, mas o André era viciado na bebida. Mas ele parou de beber mesmo. E o André começou a participar daquele grupo de jovem e tal. E naquele grupo de jovem, ele conheceu, um outro nome fictício que eu vou dar, ele conheceu a Andréia. André e Andréia. E os dois começaram a conversar, foram criando laços de amizade. E depois o André se declarou para a Andréia, e a Andréia já estava gostando do André. Se apaixonaram. E ali no grupo de jovem, namorando. E os dois ali, tudo, acabaram casando. Chegou o dia do casamento, com tudo isso que eu falei. E os dois casaram. O André já tinha um emprego. A Andréia também tinha o emprego dela. E os dois ali, vivendo aquilo que é o ideal mesmo dentro do sacramento do matrimônio, a fidelidade do André, a fidelidade da Andréia, missa aos domingos, começaram a participar de encontro de casais e tudo. Aí veio o primeiro filho. Aí a Andréia, ela falou para o André: olha, André,
Agora eu tenho uma coisa para dizer para você, eu não vou poder mais trabalhar porque eu tenho que cuidar do nosso filho. Eu não quero que o nosso filho seja cuidado assim por outras pessoas. O André ganhava bem, tudo. E ela largou o emprego, começou a cuidar dos filhos, dedicou-se inteiramente a cuidar do filho, porque vieram outros, e assim foi. Só que André também trabalhava dentro de casa. Começou a vender esses negócios de lingerie, essas coisas assim, para dar uma ajuda dentro de casa também. Mas ali cuidando dos filhos, tiveram 4 filhos. E ali os 2, até que um dia aconteceu a catástrofe. O André foi mandado embora do seu trabalho. Ficou desempregado. Mas eles tinham guardado uma certa quantia. E o André começou a procurar o emprego. Nada de aparecer esse emprego. E a família começou a se reunir para rezar. E o André, na empolgação, procurando nada desse emprego aparecer, e currículo aqui, currículo lá. O dinheiro foi acabando. E agora quem começou a sustentar a família foi a Andréia, com o trabalhozinho doméstico que ela fazia e cuidando dos filhos, mas ela sempre incentivando o André, e o André começou a entrar em depressão, porque para um homem não é fácil ele saber que a mulher é que traz o dinheiro para casa. Não é questão de machismo não, é que é próprio do homem fazer isso. A mulher ainda suporta, mas o homem não. É difícil para o homem ter que saber que é a mulher que está sustentando. E aqui está uma coisa que vocês, esposas, precisam compreender. Não é fácil não. Por isso que às vezes agora o seu marido está aí, com tanto problema, já não é mais aquele esposo de antes, né? Está sempre dando umas. E a tristeza foi tomando conta, no caso do André. Aí, gente, aconteceu outro problema. A recaída. Porque a tristeza foi tomando conta. Emprego nada de aparecer. E o André começou a andar com as más companhias. E nessa de andar começou a beber novamente. E você sabe que quem é viciado, não pode tomar o primeiro gole. E o André agora, a vida daquela família tão unida, com os 4 filhos que rezavam e tudo, e o André agora só chegava em casa bêbado. Muitas vezes a mãe tinha que ir com os filhos pegar o André na rua e trazer para dentro de casa. Mas a mãe sempre dizendo para os filhos: olha meus filhos, papai não está bem, vamos rezar pelo papai. E todo dia sentavam para rezar o terço juntos. Pela conversão do André. E a mãe não permitia que os filhos ficassem magoados com o pai, porque já não era mais fácil ter que suportar o beberrão dentro de casa. Não era mais fácil não. Era difícil para André ter que suportar aquilo, e os filhos também, mas ela sempre incentivando, e buscando conselho com o sacerdote da paróquia dela, e o sacerdote sempre incentivando: minha filha, tenha paciência, e rezando, e cada vez mais o André, olha, entrando cada vez mais no fundo do poço, só entrando no fundo do poço, até, gente, que a cirrose tomou conta. E ele ficou dependente mesmo da bebida. Foi ficando magro. E a Andréia ali fiel, lembrando do que ela tinha prometido. Isso é um amor sobrenatural, tá vendo? E a vizinhança larga esse homem, e os homens dando em cima dela,
E quantas vezes a Andréia mostrava a aliança e disse: sou uma mulher casada, mas com aquele lá, ele é o meu marido, respeite ele também. E ali fiel, olha, fiel. E a família rezando, rezando, rezando. E cada vez mais o homem ficando pior. Mas você sabe o que foi que aconteceu com André? Depois de muita oração, e os filhos rezando, e os filhos ali com a mãe, dando força, porque a mãe não permitia que os filhos ficassem com raiva do pai. Ela explicava o que estava acontecendo. Mas sabe o que foi que aconteceu com André? Morreu, gente. Porque é muito fácil a gente ouvir que ele ficou bom e voltou à vida normal. Ele não voltou à vida normal, ele morreu. Morreu daquele jeito. Mas no último momento ele fez uma coisa muito importante também. Ele pediu perdão à esposa e pediu perdão aos filhos. E ele morreu. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Ela entregou o André para Deus, não como ela queria. Ela queria entregar o André bom, a família ideal. Mas ela entregou o André naquelas condições. E Andréia de Deus? Cadê as Andréias de Deus? Estão aonde? E eu digo o contrário. Aonde estão os Andrés de Deus também? Que compreenderam o sentido também do sacramento do matrimônio. Amem a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ame o seu esposo como Cristo amou a sua igreja. Amem. Não desistam. Vão até o final. Se for para entregar bem, a Deus entregue bem. Mas se for para entregar a Deus do jeito que o André foi, que você entregue. Mas não largue o seu esposo. Seja fiel a ele até a morte. E é isso que a igreja espera de vocês. De cada um de vocês aqui. CançãoNovaPlay.com. Assine já!